Como saber se eu estou no caminho certo? Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência e ela é natural para todos aqueles que são buscadores de si, da verdade, praticam autoconhecimento, desenvolvimento espiritual, passam por um despertar. E toda vez que a gente vai expandindo a nossa consciência, é natural que a gente esbarre nessa crise existencial, sinta um vazio, se sinta perdido perante as possibilidades, perante tudo aquilo que a gente pode ser, escolher e fazer. Mas eu vou te dar aqui duas peças básicas para você se encontrar. Eu tenho o meu livro, Despertando Quem Você É, que é um guia para você viver com consciência em um mundo onde a maioria das pessoas se sentem perdidas. Mas eu não tô aqui para te vender ele ou para te convencer, porque o que eu vou te dizer aqui já se basta, tá? É um conteúdo que a partir dele você já vai conseguir ter as respostas que você precisa. Então a primeira coisa para você saber se você está no caminho certo ou não é saber onde você quer chegar. Você já deve ter escutado aquela frase do gato da Alice no País das Maravilhas que diz: para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. E isso é um fato. Se você não tem uma referência, se você não sabe onde você quer chegar na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, no seu relacionamento, enfim, na sua vida como um todo, tanto faz para onde você está indo. Vou te dar um exemplo aqui no dia a dia. Vamos supor que eu entre no carro sem destino algum. Então, tanto faz se eu tô indo para a direita, se eu tô indo para a esquerda, se eu vou ficar zanzando em círculos, porque eu não tenho um objetivo. Agora, se o meu objetivo é comprar banana, é comprar frutas, se eu for em direção ao mercado, eu tô no caminho certo. Se eu for em direção ao corpo de bombeiros, o meu caminho tá errado. Significa que o caminho do corpo de bombeiros é ruim e o do mercado é bom? Não. Depende da minha referência. Depende daquilo que eu desejo para mim. E a maioria das pessoas perdeu a referência. Essa referência ela vem principalmente de um ideal espiritual. Se você só olhar para os seus objetivos materiais, então você tiver um foco único em metas da matéria, que não é ruim, eu sou a favor que você tenha clareza daquilo que você deseja, mas se você só tem os seus olhos voltados para aquilo que vira pó, naturalmente você vai sentir um vazio, porque a vida é muito mais do que isso, você é muito mais do que um corpo. Então, a partir do momento que você define uma meta, uma referência espiritual, você consegue saber para onde você precisa ir. Então, eu tenho como referência Cristo. Então, eu me considero cristã, independente de religião. Eu não sou uma pessoa que tem uma religião, pratica uma religião, mas eu me considero cristã porque eu tenho Jesus como meu guia, como meu mestre. Então, quando eu tenho essa referência, as características, os ensinamentos, quem ele foi, a conduta ensinada, me revela no meu caminho se eu estou no caminho certo ou não. Então, se ele fala sobre perdoar as outras pessoas e eu estou guardando o rancor, eu estou fazendo coisas para me vingar, este caminho que eu estou trilhando é errado. Se eu estou escolhendo uma profissão que engana as pessoas, que só pensa em mim mesma, né, em um lucro próprio, e não tô nem aí se isso vai danificar a vida de alguém, eu tô indo no caminho errado. Então perceba que para você saber ter clareza se o caminho tá certo ou errado, você precisa saber qual que é o destino final. Eu tenho um destino final espiritual, de iluminação, de encontro ao meu mestre, de ascensionar, de transcender o meu ego, não nessa vida, mas nas que virão. Eu tenho isso como uma meta lá na frente. Então, quando a gente pensa no longo prazo, o curto se torna claro. É a mesma coisa com a sua vida. Se você não tem uma referência daquilo que você quer ser e ter daqui 30 anos, dificilmente você vai ter clareza daquilo que você quer ser ou ter daqui 20, daqui 10, daqui 5, daqui um mês. Então, muitas pessoas não sabem criar metas conscientes, não sabem fazer um planejamento consciente, porque elas só pensam naquilo que elas querem agora. Mas elas não colocam na conta o quanto isso vai custar lá no futuro. Porque quando você tem uma meta clara lá na frente, é muito mais fácil fazer os sacrifícios no aqui e agora. Falar não, ter discernimento, saber aquilo que é importante e que não é. Saber realmente definir o que é uma prioridade e o que é algo que pode ficar para depois.
Então, para você ter clareza se você está no caminho certo ou não, primeiro você precisa definir qual que é a sua referência, onde você quer chegar e principalmente na sua vida espiritual. Depois que você tiver claro e definido esse ideal, você tem uma outra ferramenta fantástica que Deus te deu, que é a sua consciência. A sua consciência está o tempo todo comunicando se você está agindo da forma que deveria ou não. Consciência é diferente da sua mente, é diferente dos seus pensamentos. Tanto que a sua consciência é aquela que observa aquilo que você pensa. Então, para um instante e se torna observador. Testemunha dos seus pensamentos, testemunha da sua respiração. Contempla a presença, o aqui e agora. Leva a sua atenção para os seus pés. Volta a sua atenção para a minha voz. Então, você é algo que está acima da sua mente, acima dos seus pensamentos. E essa consciência, ela é sutil, mas ela nunca falha. Então, às vezes a gente acha que é uma coisa moral, uma construção social, fazer o bem e fazer o mal, mas a sua consciência te diz quando você erra. Aquele peso, aquele amargor, aquela culpa, aquela sensação de fechamento do seu coração, tá te dando uma resposta que você tá agindo em direção ao abismo. Agora, quando a sua consciência fica leve, às vezes você fala uma coisa difícil, tem uma conversa desafiadora, fala um não que você estava resistindo em falar, cancela algo, termina um relacionamento, pede demissão, que é algo que nem sempre é agradável para a mente e para os sentidos, mas a sua consciência fica leve, fica aliviada, ela sabe que ela devia ter feito aquilo, ela honra com o seu chamado interno. E isso é uma prática. Se você nunca ouviu a sua voz interior, se você nunca ouviu essa sensação, é natural que ela seja muito distante. Mas quanto mais você praticar ouvir a sua consciência acima da sua mente, mais você vai entender que a voz de Deus, ela está em você. Então, quando as pessoas falam assim, como eu sei se Deus está falando comigo ou não? Eu, Gabi, particularmente, acredito que é através da nossa consciência. Porque não é algo programado, não é algo que vem através das nossas crenças. É uma sensação espiritual. E ela vai te dizer nitidamente. Às vezes todo mundo vai falar, vai para o caminho A. Porque aqui você vai ter sucesso, aqui você vai ter status, aqui você vai ter dinheiro, aqui você vai ter reconhecimento, aqui você vai ter aplauso. Mas a sua consciência te diz, não foi para isso que eu fui chamado. Isso pode ser legal para muita gente, mas não significa que algo é bom, que algo é para você. E essa é a base do autoconhecimento. Se conhecer é você ter cada vez mais essa consciência, cada vez mais essa percepção de vida. O livro Essencialismo é um livro maravilhoso que traz muita clareza sobre isso também, você reconhecer o que é essencial e o que não é. Porque é muito mais difícil a gente falar não para coisas boas do que para coisas ruins. Então, se você me convida para uma coisa ruim de se fazer, é fácil eu falar que eu não quero. Agora, às vezes você me convida para uma coisa que é agradável, que vai inflar o meu ego, que vai me trazer um prazer instantâneo, mas que não é para mim. Se eu me conhecer, se eu souber qual que é a minha referência, onde eu quero chegar, eu vou conseguir falar não. E, acima de tudo, eu vou conseguir reconhecer toda vez que eu for desviado do caminho. E só para finalizar nessa reflexão, não se culpe achando que só você às vezes se sente perdido, que só você se desvia, esquece às vezes para onde você estava indo e precisa retomar. É natural a gente cair na jornada. O que você precisa se esforçar não é de nunca falhar, de estar sempre perfeito caminhando, mas do quão rápido você se levanta, do quão rápido você volta para o caminho que você sabe, que é aquele que Deus te chamou, que é aquele que a sua consciência pede por você.